Mas, Dan, me diz uma coisa, você sabe sambar? Não, mas Não? você sabe jogar futebol? Não. Essas são algumas das perguntas que os italianos já nos fizeram. Vem com a gente que a gente vai falar outras perguntas que a gente já escutou aqui na Itália. Bom, e começando, não podia ser diferente, você sabe sambar? Não, gente, a gente não nasce sambando, a gente não sai da barriga da nossa mãe sambando. Muito embora a festa e o samba esteja aí no sangue do povo brasileiro, não é todo mundo que sabe dançar. Ou quando começa a chegar, né, às vezes na piscina eles começam a chegar já fazendo um gingadinho assim, ou pergunta, mas como que samba? Você sabe sambar? Como que é? E é uma pergunta muito, muito comum aqui, Sim. né? E a gente tem que lembrar que o que é? A imagem que chega do Brasil para o exterior é o carnaval, né? Que é uma festa enorme para o Brasil. Então, uma das coisas... E muitos estrangeiros vão para o Brasil para assistir o carnaval, para festejar o carnaval. Então, é a ideia que eles têm. É só samba. Inclusive, aqui na Itália, a gente escuta muito de 3 lugares, né, principais do Brasil. Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. São os 3 lugares que eles mais comentam. Muita gente, quando vai pro Brasil aqui na Itália, tem bastante gente que vai muito pra Salvador. O sul do Brasil também, eles comentam bastante, mas eles comentam também que parece muito com a Europa em geral, e é verdade. E até porque ainda tem muita gente, muitos dialetos falados no sul, né, e tudo mais. Mas voltando pro assunto do samba, inclusive o diretor lá da piscina, ele já me falou que passou 3 carnavais e que ele adora ir, aí ele falava da caipirinha, é outra coisa que eles comentam. Não são todos que sabem da caipirinha, mas algumas pessoas sabem e falam, putz, vamos fazer a caipirinha do Brasil. Sempre tem o jeito de falar bem divertido. Bem divertido. E a gente tem que lembrar sempre que ninguém é obrigado a conhecer a nossa cultura. Sim. E o que chega pra eles, o que chega pro exterior, não é a cultura real de cada dia do brasileiro, né? Chega sempre aquilo que chama mais atenção, que é o futebol, que é o samba, que é a alegria, mas a gente sabe que o Brasil é muito mais do que isso. Não só isso, né? Até porque a gente tem o que mais uma parte muito linda do Brasil é essa mistura de culturas, né? Então é muito interessante porque assim, a gente fala um pouquinho da nossa cultura de São Paulo, da onde a gente conhece, mas também tem umas outras culturas, A gente tava comentando aqui o frevo do Recife, por exemplo, né? Então tem tanta coisa. Muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes nem nós mesmos brasileiros conhecemos todas as culturas que existem dentro do nosso país, porque é um país enorme. Sim. Quem dirá um estrangeiro? Não tem obrigação nenhuma de conhecer a nossa cultura. Então é bem interessante essa situação. Uma outra pergunta muito comum é, você sabe jogar futebol? Pô, a gente sabe, o Brasil é o país do futebol. Ou puxa muito assunto de futebol, né? Você acompanha muito futebol. Inclusive essa semana um colega nosso da piscina me perguntou, mas me diz uma coisa, você acompanha o futebol do Brasil ainda? Eu até comentei, não é tão fácil acompanhar porque não é que a gente tem acesso tão fácil aqui a canais brasileiros. A gente consegue na internet, lógico, hoje em dia é mais fácil, mas a gente acompanha o máximo que pode, mas não é como no Brasil, que todo domingo a gente tá assistindo futebol. Mas não só isso, né? O Rafa, assim, ele acompanha, mas tem gente que é mais viciado, assim, no futebol, mais fanático e tudo mais. Mas não só no Brasil, aqui a gente vê muito também, né? Tem gente que, tipo, super adora futebol aqui na Itália. Não é uma coisa dos brasileiros em si. Não é inerente ao brasileiro. É que, querendo ou não, a gente sabe, o Brasil, campeão mundial diversas vezes, é conhecido como um futebol lindo, que é bonito de ver e todo mundo gosta de assistir o nosso futebol. Então é uma outra coisa que deixou o Brasil muito famoso, a gente sabe, samba, futebol. E aí eles falam também os nomes dos jogadores, né? É bem engraçado, tal. Aí quando fala que o Neymar morava, tipo, perto, eu morava na Zona Sul, morava ali em Santos, não sei, sério, era pertinho dessa casa. É bem engraçado. Mas uma outra coisa que eu lembrei também da caipirinha, e quando a gente tava falando, eles perguntam, mas do que é feito? E aí a gente vai explicar que por exemplo, dá pra fazer com várias frutas, mas o limão é o principal. É o tradicional. E aí como vai explicar da cachaça? Aí a gente fala, olha, mais ou menos com a grappa que é forte aqui de vocês. Porque assim, lógico, quem mora aqui na Itália vai falar grappa, não. Mas como você explicaria? Não tem como você super explicar
o que é uma cachaça. Então, e a gente deixa claro, não é igual. Não é igual, é uma mas outra coisa. É uma outra coisa. Tanto é que se você fizer uma caipirinha com uma grapa, não vai ficar igual. Não vai ficar, mas só pra eles entenderem mais ou menos. E a gente até deixa bem explicado, a grapa é feita com a uva, com o bagaço da uva, enquanto que a cachaça é feita da cana, né, de açúcar, cana de açúcar, aliás. Então a gente deixa bem diferente, deixa bem explicada essa diferença, justamente para não confundir. Então é só colocar grapa, quer dizer que eu vou fazer a caipirinha. Não tem nada a ver. E eles entendem, sabem que é uma bebida diferente, é uma bebida típica do Brasil. Pedem pra gente fazer. Pede pra gente fazer. Bem Inclusive engraçado. A gente fala que pra fazer, o brasileiro pra fazer caipirinha no exterior tem que ter uma permissão especial, a gente brinca, mas eles sempre acham divertidos, mas é bem interessante essa troca de cultura. Assim, é aquilo que a gente sempre fala, como a gente não é obrigado a saber o que é uma grapa, eles também não são obrigados a saber o que é uma cachaça. Sim. Mais uma outra pergunta que sempre fazem pra gente. Tem muitas religiões no Brasil? Tem muitas. A gente sabe que no Brasil a quantidade de religiões é muito maior do que nos outros países. Por exemplo, aqui na Itália nós temos, obviamente, a maioria católica, mas também temos muitos protestantes e outras religiões menores. Porém, a gente sabe que no Brasil nós temos tanto o candomblé como os evangélicos, que querendo ou não são cristãos, mas são diferentes da Igreja Católica. Temos os protestantes também. Tem Umbanda, Espiritismo. E vai explicar todo esse tipo de religião para um estrangeiro, para um italiano. Não entende, porque nós que nascemos no Brasil, nós conseguimos compreender todas essas religiões, porque está ali no nosso dia a dia. O budismo, mesmo, que nós temos sim no Brasil também, talvez em menor quantidade que obviamente na Ásia, porém nós temos, mas se você fala do budismo no Brasil, até sabe mais. Sim. Se bem que algumas pessoas aqui mais ou menos sabem mais do budismo que o espiritismo, por exemplo. Mas já perguntaram também de macumba, ou então não sabe o nome mesmo da macumba, mas fala, mas tem aqueles negócios, alguma coisa com tambor, de religião, e aí você tenta explicar mais ou menos, mas que não é, né, mas religião, cada um, lógico, tem a sua, e a gente tenta explicar mais ou menos como que é no Brasil, que tem diversas culturas, aquilo que a gente já tinha falado também. Mas é interessante, né? Uma outra coisa bem interessante. Tem também que muita gente confunde com o voodoo. A gente já escutou muito, mas é que nem o voodoo, mas é o voodoo, tem voodoo no Brasil. É verdade. Não tem nada a ver com voodoo, obviamente. Então a gente tenta também deixar explicado o máximo possível, porque tem muito brasileiro que vem pra cá e perguntam pra eles, porque a gente já viu isso acontecendo, e explicar, macumba é que nem o voodoo. Não é que nem o voodoo, a gente sabe, mas é o jeito, é que nem a mesma coisa da cachaça e da grapa, é que nem a grapa, não é. Então a gente sempre tenta usar algo que é parecido para tentar explicar algo que a pessoa conheça e que seja parecido com aquilo que a gente tem, para a pessoa entender da melhor maneira possível. Agora, uma pergunta que eu e a Dan escutamos muito, lógico que não são todos os brasileiros, mas no nosso caso por que o seu nome é tão grande? Meu nome é Gigante, o da Dan é Gigante ao quadrado, então eu tenho nome, nome composto e 3 sobrenomes, ou seja, total 5. Aqui na Itália é nome e sobrenome, não tem nome do meio, sobrenome, nome composto, é bem difícil ter mais de 3 nomes. Não, nossa, se tem 3 nomes é um absurdo, são 2 nomes. Por exemplo, um filho que nasce, um nome muito comum aqui, Giovanni Garbulho, que ele pega o sobrenome do pai. Sim. É sempre do pai, nunca da mãe. Então ele tem o nome dele e o nome do pai. Acabou. Mais nada. Né? E a gente não, eu também, eu tenho, tá certo que meu nome é um pouquinho a mais. É a mais até no Brasil, porque eu tenho nome, sobrenome, nome composto e 5 sobrenomes, tá? Então, assim, é diferente até no Brasil, imagina aqui, é um absurdo, né? Agora eles falaram que tá começando a pensar em colocar, por exemplo, o nome da mãe e do pai, mas não passa de 3 nomes, eles acham um absurdo ter a quantidade de nomes. Mais de 2 nomes, é um absurdo. E aí a gente até brincar, é sobrenome do pai, da mãe, do vô, da avó, dos dois, do vô e da avó paterno, do vô e da avó materna, e a gente brinca que vai até os bisnonos, os bisavós. Os sobrenomes, né? Às vezes eles falam, você tá marcando, por exemplo, um exame de sangue, alguma coisa, fala, olha, facilita, fala a data de nascimento que eu procuro aqui no sistema, sabe? E o primeiro nome, porque pelo menos meu primeiro nome não é fácil, então
vai ser fácil de achar. É. Mas ao mesmo tempo, por um outro lado, eu já comentei, por exemplo, putz, eu queria trocar meu nome. E a mulher daqui falou, imagina, você não tem que trocar, é história, é o teu nome, é sua família, então eles dão muito valor pra isso também, o que é bonito, o né? nome que uma pessoa carrega é a história dela, então isso é bem bacana de se ver. Comidas típicas, às vezes eles perguntam o que a gente come, às vezes no Brasil o que a gente sente saudade, Sim. tipo, o que é. Então a gente fala um pouquinho, né, de algumas coisas, feijoada, o que é feijoada, como explica feijoada, mas o pão de queijo. Mas uma coisa interessante é que a gente às vezes fala do pão de queijo, e inclusive a gente chegou até a dar um pão de queijo congelado para uma conhecida nova, e ela falou depois pra gente, mas como que se come isso? Aí a gente falou, de manhã, com café, na verdade qualquer hora, né? Qualquer hora, no lanchinho da tarde, à noite, de manhã. E aí a gente falou de manhã, mas de manhã com um cafezinho, ou à tarde com um cafezinho. Melhor ainda. Com café. E fez aquela cara. Aquela cara assim. Porque pra eles aqui, o que é normal? O normal, na verdade, de manhã, muitos já sabem, é o café da manhã doce. Um croissant doce, fechado ou com chocolate, ou com creme, ou com alguma geleia. E o café acompanhando. Sim. Ou um café com leite acompanhando. E não o salgado de manhã. Para nós brasileiros é o pão na chapa, pão, manteiga, pão, queijo e presunto. Mas se quiser comer um bolo também. Mas se quiser comer um bolo também, a gente não tem nessas. Sim. Aqui, se você vai no café, a gente já falou, inclusive a gente mostra muito lá no Instagram os nossos cafés da manhã de sábado nas cafeterias, né? Nas pasticerias que tem aqui. E é um café e um croissant de algum doce, de chocolate ou creme, né? Então eles acham muito estranho quando a gente fala que a gente toma, por exemplo, que a gente come um ovo mexido com pão e toma café. Eles fazem uma cara absurda, como se fosse um sacrilégio que a gente estivesse cometendo. É engraçado. E assim, tem o spuntini deles, que assim, pode comer um tramezino, que é um pãozinho de forma, parece um pão de forma, aí tem de vários sabores, mussarela, com presunto, sei lá, atum e cebola, enfim. E aí eu vou ligar para um outro assunto, que quando eu cheguei aqui, eu comi de manhã um café com leite, um macchiatone, com um pouquinho diferente de café com leite, mas enfim, com esse tramezzini, né? E eu comi de atum e cebola. E aí depois a professora na aula perguntou, mas o que vocês tomaram hoje de café da manhã, papapá? Pra puxar assunto, pra, né, começar a falar italiano. Estimular. E aí eu falei, gente, essa mulher fez, nossa, como assim? Mas foi muito engraçado. E eu achei que eu tava fazendo um crime, porque assim, depois eu tava, que era o meu primeiro mês aqui, né? Ainda não conhecia a cultura, porque querendo ou não, hoje, mesmo depois de 3 anos aqui, 2 anos aqui, a gente ainda está aprendendo a cultura deles, não é que a gente super conheça. Mas até a gente entender que a cultura é doce no café da manhã, um salgado um pouco mais lá pelas 11 horas, leva um tempo até a gente entender e compreender tudo isso. E eles não entendem que pra gente o salgado vai a qualquer hora e o doce também vai a qualquer hora. E por falar em doce no café da manhã e tudo mais, uma outra coisa que também a gente come no Brasil e que é super normal é a pizza doce. Pizza de brigadeiro, pizza de Nutella com morango, pizza de banana e canela, Romeu e Julieta. Saudades, né? Famosas saudades. Porém, aqui, obviamente, não é assim. Não. Se a gente fala que no Brasil existe pizza doce, é uma coisa absurda. E eles olham assim e falam, gente, não é possível. Não, eles sentem também uma repulsa muito grande. Muito grande. Tiveram duas situações doce. Que foi com uma colega minha da piscina também, que eu mandei uma foto pra ela no WhatsApp. E não sei o que a gente tava conversando, que inclusive ela estuda português e ela me pede muita ajuda, ela estuda na faculdade, né? E aí eu mandei uma foto pra ela falou, que nojo, mas vocês comem isso, que exagero, não sei o que. Eu falei, não, a gente come. E ainda tinha uma página no Instagram que era uma pizzaria que fazia metade da pizza e metade, tipo... Metade salgada e metade doce? Aí já era exagero, eu falei pra ela, exagero, separado, ok. E aí teve uma na semana passada que eu tava falando com as crianças e tava... brincando, né? Inclusive eu falei isso no Instagram. Sim. E eu falei, brincando, que a gente explica pra fazer o braço, pra prender, tipo, de peito. Então faz pizza, isso pra aprender a nadar e tudo mais. E aí eu falei, mas vocês fizeram pizza de quê? De chocolate? Aí eles falaram, que esquifo, que é tipo, que nojo. E então, assim, desde pequeno, aí eu virei pra eles e falei, mas vocês comem tipo pão com Nutella?
Aí eles ficaram, ai, mas é estranho, diferente, é não sei o diferente. quê. Então, mas desde pequeno estão acostumados com a pizza salgada. É a famosa cultura, do mesmo jeito que a gente tá acostumado com uma pizza doce desde pequeno, eles não estão acostumados com uma pizza doce E desde que também pequeno. no Brasil também não é uma coisa assim... É né? verdade, não é todo mundo também que super adora. E é uma coisa meio que nova, assim, faz alguns anos, tanto é que tem pizzaria que não entrega pizza então. doce, né? E por falar tanto em saudade, também uma coisa que a gente escuta muito, e não é uma pergunta, mas uma afirmação, é um italiano chegar e falar assim, saudade pra gente, né? Saudade, saudade, saudade do Brasil. A gente escuta muito, tem um colega na piscina que ele fala qualquer coisa do Brasil. É o samba do Brasil, o calcio, que é o futebol calcio do Brasil. É bem legal. Então a gente escuta muito também a palavra saudades, porque não é uma palavra, e a gente sabe que a palavra saudades não é uma palavra que tem uma tradução. Nenhuma língua, né? Nenhuma língua. O português é a única que tem a palavra saudades e que tem um significado assim. Aqui, por exemplo, é me manca, ou seja, eu sinto falta. Nos Estados Unidos, o inglês é I miss you. Eu sinto a sua falta. Mas não a saudade. Mas eu não tenho saudades de você. Nós temos saudades, nós temos a palavra saudades. Então também é uma coisa que todo mundo pergunta o que é saudade, o que significa saudade. A gente tenta traduzir, mas não tem uma tradução literal. A gente tenta explicar o sentimento, né? E é exatamente isso que o Rafa falou. É uma palavra que muita gente sabe, inclusive, Sim. E fala, mas não sabe o que significa. Não sabe o que significa. Né? Inclusive, essa minha colega que estuda o português, ela já falou isso, inclusive, que, tipo, é uma palavra que não existe em outras línguas, que ela estuda também alemão, estuda o espanhol, e ela mesma fala, não existe em outras línguas. Isso é muito curioso. O próprio do português